Tarde, galera! Como que vocês estão? Hoje eu quero te mostrar uma coisa que pouca gente tem coragem de falar. E não é a falta de dinheiro. Não é a falta de dinheiro que trava a maioria das pessoas. É a forma errada de pensar sobre dinheiro, investimento e patrimônio. E quando você junta essa mentalidade errada com a falta de método, você trabalha muito e continua andando em si. E nessa live eu vou te mostrar como isso acontece, quais mentiras mantêm muita gente presa e como investidores que têm pelo menos R$ 50.000 para começar podem olhar para imóveis do leilão da Caixa, do Banco do Brasil, com análise, imagem e estratégia. Quem participou desse leilão do Banco do Brasil hoje, imóveis com até 70% de desconto, imóveis em todo o país. Então é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre as mentiras sobre dinheiro que trava investidores e como usar os leilões da Caixa e do Banco do Brasil do jeito certo. Por que será que tanta gente continua apertada, mesmo trabalhando muito, e como investidores com pelo menos R$ 50.000, como que investidores com pelo menos R$ 50.000 faz para começar a usar os ativos reais com desconto para multiplicar com o patrimônio, mas com mais lógica. Então é isso que a gente vai falar hoje, entendeu? Hoje eu vou te mostrar uma coisa que pouca gente tem coragem de falar. Não é a falta de dinheiro que trava a maioria das pessoas. É a forma errada de pensar sobre dinheiro, sobre investimento, patrimônio. E quando você junta essa mentalidade errada com a falta de método, você trabalha muito e ainda continua andando em círculo. Nessa live eu vou te mostrar como isso acontece e quais são as mentiras que muita gente fica presa e que como que você, investidor, que se você tiver pelo menos R$ 50.000 para começar, você vai poder olhar para os leilões da Caixa dos jeitos certos, os leilões do Banco do Brasil, fazer a pesquisa, fazer as análises com margem e estratégia. Então, eu quero falar com você sobre as mentiras sobre o dinheiro que travam investidores. Como que você faz para usar os leilões da Caixa, do Banco do Brasil, do Itaú, do Santander, da forma correta. Então, se você tem pelo menos R$ 50.000 para começar, você pode usar esses ativos reais, comprando imóveis com desconto, para multiplicar o seu patrimônio com mais lógica. Então, assim, hoje a gente vai mexer numa ferida. Porque tem muita gente que trabalha, junta dinheiro, faz tudo certo e continua dando em ciclo. Por quê? Porque é o seguinte, te venderam uma mentira confortável. A mentira que trabalhar muito resolve tudo. A mentira que a parcelinha barato é a estratégia. A mentira de que o imóvel bom é só o que a construtora empurra para você na planta. E a maior de todas, que leilão é bagunça, risco, e que é coisa de aventureiro. Não é. No leilão aqui, bagunça é você comprar mal. Risco é entrar sem análise. Mas se você entende o processo de verificar os editais, os débitos, entende da saída, margem, aí o leilão ele vira uma ferramenta de construção patrimonial. Para Helder, arrematar Helder. O imóvel pronto para você, meu chefe. Então, será que o problema é a falta de oportunidades? Olha, gente, não é. O problema é a falta de leitura correta do jogo. Tem gente procurando investimento seguro, mas compra apartamento na planta e fica anos esperando. Tem gente falando em diversificação, mas compra ativo que não controla. E ignora o imóvel que é real, que tem endereço, tem matrícula, está com bom desconto. O brasileiro, por exemplo, ele confia em promessa longa, mas desconfia de ativo, de leilão descontável, porque nunca aprendeu a analisar. Qual é a mentira mais cara que o investidor médio compra? É que o preço de tabela é o preço normal. Comprar da construtora, comprar do vizinho, comprar na cidade, comprar de imobiliária. Não é, gente. O mercado acostumou a pagar preço cheio e chamar isso de segurança.
Quando a pessoa vê imóvel com 30, 40, 50, até 90% de desconto que a Caixa vende aqui, a pessoa acha que tem alguma pegadinha. Às vezes tem mesmo. Só que o ponto cego está aqui. O problema não é o desconto. O problema é você não saber o motivo do desconto e não saber o que fazer depois da compra do imóvel. Ou seja, o desconto não resolve sozinho. Exatamente isso. Não adianta o imóvel ter desconto, mas você não tem uma estratégia clara. Porque aí vai ser só uma ilusão barata. O que interessa não é, eu achei um imóvel barato. O que interessa, eu entendi a modalidade, eu li o edital, eu sei quem paga o IPTU, o condomínio, eu sei se financia, eu sei se é venda online, se é licitação aberta, se é venda direta. Qual que é a modalidade certa? Você sabe se você vai deixar no aluguel até vender. O investidor de verdade, ele não compra só o preço, desconto, ele compra com a margem, mas sabendo que tem que ter liquidez. E ainda tem muita gente que mistura tudo. Leilão, venda direta, licitação aberta, venda online. E aí, galera, que começa o maior erro. Porque cada modalidade tem uma regra diferente. Tem fase que pode financiar, tem fase que não pode. Tem modalidade que parte do condomínio pode ter limite. Tem outra que a responsabilidade muda. Tem fase que você compra no site do leiloeiro. Tem fase que você compra direto no site da Caixa. Quem trata tudo como se fosse a mesma coisa, já entrou errado no leilão. Isso, responde lá, chefe. Estou com os imóveis top, seja arrematar imediato. Coisa boa, viu? Nas mesmas regiões a gente está comprando aí direto. Você já começar hoje. Então é o seguinte, eu vou explicar aqui de forma mastigada. Então vamos simplificar. Primeiro, o imóvel, galera, ele tem que passar por etapas. Em algumas você está lidando com leilão obrigatório. Depois é o seguinte, se ninguém compra, aí ele pode vir para outra modalidade, como licitação aberta, venda online, venda direta. Inclusive aqui na Caixa Econômica Federal, ela explica tudo isso aí, ó, como é que funciona essas modalidades. Deixa eu mostrar para vocês um material aqui muito interessante. A gente vê isso aqui, olha só. Preparei um material bacana para vocês aqui, para vocês entenderem bem como é que é essas modalidades. Aí, ó o passo a passo aqui, para você saber. Então, vocês têm que entender tudo isso aqui, ó, das modalidades da Caixa. Aqui que está o segredo do negócio. Você tem que saber como é que funciona cada etapa dessa, para você se dar bem. É que a Caixa dá mastigadinho para a gente aqui, tá vendo? Vamos ver se eu consigo melhorar aqui o tamanho para a gente aqui. Vou fechar aqui. Aí, tá vendo? Aqui é um passo a passo, deixei aqui prontinho, para você entender como é que é as modalidades, como que funciona o leilão, ó, o primeiro leilão, o segundo leilão. Ó. Essa modalidade é quando começa aqui, tá vendo? A modalidade da venda. Isso aqui é quando tudo começa, o primeiro leilão. Aqui como que funciona as regras, o segundo leilão. A melhor que tem para vocês comprar é esse aqui, ó. Venda online e compra direto online. Vou deixar aqui melhor. Como que funciona aqui? Então é o seguinte, você tem que saber para você não misturar o tipo de leilão. Então, assim, o investidor ele não tem que olhar só o desconto. O desconto ele chama a atenção, claro. Só que a liquidez constrói patrimônio. Eu prefiro um imóvel com desconto menor, mas com chance real de vender rápido, vou deixar no aluguel, do que uma pichincha parada. Se for mal localizado, com pouca saída, custo escondido. O amador geralmente ele pergunta quantos % está abaixo do mercado. O profissional ele pergunta quanto que sobra para mim no final e em quanto tempo. E onde que entra a questão das dívidas do imóvel? Entra no coração da análise, galera. Então você busca o imóvel e você já chega no edital para ver como é que é essas dívidas, né? Faz a garimpagem de vocês
Porque o imóvel barato, ele pode sair caro se a pessoa ignorar o IPTU, o condomínio, estado de ocupação, a reforma, custo com o cartório, o tempo que seu dinheiro vai ficar parado. Muita gente perde dinheiro, não na compra, mas no que vem depois. Ele arremata sem saber quem paga o quê, sem entender o edital, sem olhar a matrícula, sem somar custo de regularização. Aí culpa o mercado, culpa a Caixa, culpa o leilão. Não, a culpa é a análise mal feita. Porque o maior erro comum de quem geralmente está começando é você querer correr antes de saber ler. A pessoa vê o imóvel, aí se apaixona no desconto, esquece o processo. A ordem correta é modalidade, documento, edital, débitos, ocupação, viabilidade, saída do imóvel. Sem isso você não investe, aí você está apostando. E o que eu chamo dessa de viabilidade? O que é isso? É a conta completa, galera. Não é eu vou pagar X, é quanto que entra na compra, quanto entra depois, quanto tempo esse capital pode ficar parado, se vai vender, se vai alugar, por quanto que esse imóvel realmente gira na região, qual é a margem líquida, não é a margem de empolgação. Muita gente faz conta de internet e pouca gente faz a conta de investidor. A gente costuma colocar tudo no papel, que é para ver se a conta fecha, porque senão aí é só ilusão. Eu ia reforçar que nesse mês de março aqui, ó, dá uma olhada aqui o que a Caixa está falando aqui, ó. Mês das mulheres. Possibilidade de financiamento e pagamento de condomínio e IPTU por conta da Caixa. Exclusivamente para mulheres, nas licitações abertas. Vai ser do dia 20 ao dia 23 de março de 2026. Então isso aqui, galera, é muito bom. Então você, mulher, você vai poder comprar imóveis aí com até 90% de desconto, possibilidade de financiar até 95% do valor e ter a plena certeza que vai pegar um imóvel quitado e livre de dívida. Então isso aqui é uma coisa bacana aí, ó, que já está aqui disponível no site oficial da Caixa Econômica Federal. Então assim, eu bato muito na tecla de que o investidor ele precisa ser honesto com a própria situação. Por quê? Porque o sujeito quer parecer maior do que é. Quer comprar imóvel fora da faixa dele, quer entrar em operação que não combina com o capital que ele tem. Ele quer já agir como um grande investidor sem ter estrutura. E isso pode quebrar. A primeira honestidade é essa, galera. Quanto eu tenho de verdade para começar sem me enrolar? O meu trabalho é o seguinte, o filtro é claro. Se você tem pelo menos 50 mil para começar, já consegue olhar esses apartamentos da MRV. De 200 por 100, você dá 5 mil de entrada. O restante da grana dá para você pagar os outros custos. Abaixo disso, o caminho é outro. Você pode fazer uma sociedade com uma pessoa, você pode buscar o conhecimento para você, às vezes, economizar com a mentoria, para você não ter que gastar com ninguém. Porque depois você aprender a fazer, você vai fazer tanto para você como as outras pessoas, né? Aí você pode capitalizar. Então você ou faz um curso prático, para você aprender na prática, ou às vezes faz algum curso aí gravado para você ganhar conhecimento, mas tem que colocar na prática. Isso é importante. Todo mundo está pronto para o leilão. Basta querer e colocar em prática todo passo a passo. Então é o seguinte, quem não tem estrutura para a operação, precisa primeiro construir uma estrutura, senão transforma a oportunidade em problema. Então é o seguinte, vamos para o ponto prático. Será que dá para ganhar dinheiro com leilão? Geralmente quem pergunta isso aí é a pessoa com mais curioso. Porque, na verdade, o investidor ele pergunta o seguinte, qual que é a modalidade que encaixa no meu perfil, qual que é o prazo? O curioso geralmente ele quer print, o investidor quer processo. O curioso às vezes entra nas lives só buscando atalho. E o investidor ele entra atrás de critério.
Por isso que eu sempre digo, leilão não é mágica, é método. E onde que as pessoas mais se enganam quando olham os imóveis da Caixa? Eles acham que o site já entrega a decisão pronta. Não entrega, galera. Imóvel tem muito aqui, ó, tem mais de 30 mil imóveis para você escolher. O site aqui te entrega o ponto de partida. A decisão vem o quê? Depois, a leitura do anúncio do imóvel, do edital, dos débitos, da região, a possibilidade de financiamento, o tipo de venda, o plano final. Quem compra só olhando a foto do desconto está pedindo para errar. Então, assim, eu falei do plano final. O que seria isso? É muito simples, ó. Antes de você comprar, você precisa saber como que esse imóvel vai sair da sua mão, para não virar um elefante branco. Você vai vender rápido? Você vai reformar antes? Você vai alugar por um tempo? Você vai segurar? Essa região tem demanda? Quem que é o perfil do comprador final? Tem liquidez bancária? Todos os bancos aceitam para financiamento? Então tem que saber isso. Quem entra sem resposta pode até acertar na compra, mas pode errar na realização do lucro. Agora, tem muita gente que pensa que riqueza se constrói só economizando. E esse é outro mito muito pesado. Claro que economizar é importante, mas sozinho, só essa economia não constrói patrimônio relevante. Você cresce quando você compra bem, quando você usa ativos reais com margem, quando coloca seu dinheiro em algo descontado, quando você entende o risco e não paga preço cheio por conforto psicológico. Poupança mental não enriquece ninguém, agora a estratégia sim. Agora sim, tem muita gente com medo de leilão por causa de histórias ruins. E, é claro, porque escuta a história de quem entrou errado. Ninguém conta que essa pessoa que deu errado, ele ignorou o edital, ele não levantou os débitos, ele comprou numa região que não tem liquidez. E, na verdade, essa pessoa ouviu de um amigo em vez de ouvir de um profissional. Aí a culpa cai no leilão, mas o erro nasceu antes. Ferramenta não é problema. O burro usa da ferramenta é problema. Então, assim, o foco da live hoje é mudar a cabeça do investidor. Mudar a cabeça e ajustar a lente. Porque o patrimônio ele não cresce só com esforço. Ele cresce com a decisão boa repetida. Você comprar um ativo ruim várias vezes, você vai virar um especialista em perder devagar. Agora, se você comprar um ativo com um bom método, aí você vai começar a multiplicar. E é aqui que o imóvel de leilão entra forte. Porque é um ativo real, você já pega o desconto na entrada, tem várias modalidades, tem a possibilidade de você montar uma operação com inteligência. Então é o seguinte, qual que é o passo zero para quem quer começar do jeito certo? Você buscar as oportunidades, aquela que a conta fecha. Definir o seu capital, entender o perfil da operação, aprender as modalidades do leilão, fazer a análise de viabilidade. Só então partir para a execução. Se você pular essa ordem, pode custar muito caro para você, hein? Agora, tem muita gente que tem medo de começar sozinho. E tem que ter medo mesmo. Se você começar no escuro, o problema, na verdade, não é ter medo. O problema é você fingir segurança. Então, se você quiser operar do jeito certo, tem 3 caminhos. Ou você aprende a fazer na prática, ou contrata uma assessoria para a execução prática, ou busca uma mentoria com acompanhamento para aprender fazendo, ou assiste algum curso gravado para você construir uma base com menor investimento. O erro é você querer resultado de profissional com postura de improviso. E se você está preso em dívida ou desorganização financeira,
isso aqui também conversa com você. E é de forma total, porque é o seguinte, tem muita gente que quer investir sem organizar a própria base. Primeiro, gente, vem a honestidade, depois o corte de burrice financeira, depois direção. Não adianta você buscar patrimônio carregando descontrole. Quem não domina a liquidez do imóvel, entrada, saída de dinheiro, aí não vai sustentar esse crescimento. Só que também tem outro erro, achar que vai sair da vida apertada só cortando o cafezinho. Isso aí é mentalidade pequena. Você melhora de verdade quando você aprende a comprar ativos certos. Ter algo que vai trabalhar por você, vai complementar o seu rendimento. Não é ficar com migalhas, não. Então, o que o investidor precisa para parar de pensar como consumidor? Bom, exatamente isso. O consumidor, ele pergunta se o imóvel está bonito. O investidor pergunta se aquele imóvel gira. O consumidor, ele compra pela emoção. Já o investidor, ele compra pela margem de lucro. O consumidor, ele quer história bonita. E o investidor, ele quer saber se a operação é viável. Então, é o seguinte, esse choque de mentalidade, ele separa quem vai acumular o boleto e quem acumula patrimônio. Então, eu vou dar um exemplo de raciocínio certo. Um exemplo simples. Em vez de você olhar um apartamento e pensar, está barato, eu penso, esse imóvel tem saída nessa faixa, aceita financiamento numa futura revenda, essa região gira, tem liquidez, esse custo total está deixando gordura, está deixando pelo menos 30% de lucro líquido em 12 meses, tempo de venda do aluguel faz sentido, esse negócio combina com o meu capital, porque com esse pensamento você evita comprar por impulso. Agora é o seguinte, tem muita gente que acha que leilão é uma terra sem lei. Eu diria que isso é desculpa de quem nunca estudou o processo. Leilão tem regra. Edital existe para ser lido. Documentação existe para ser checada. Débito existe para ser levantado. A modalidade ela existe para ser entendida. Quem chama tudo de cassino, geralmente nunca sentou para fazer uma análise séria. Você não fica travado por falta de oportunidade. Você fica travado porque enxerga ativo com cabeça de consumidor e não como cabeça de investidor. Agora, quem quiser aproveitar melhor os imóveis da Caixa, qual que é o cuidado central? Você tem que entender que não existe um jeito só. Mostrei para vocês aqui, ó. De novo aqui, ó. Tem um leilão, estação aberta, venda online, compra direta. Tem imóvel que aceita uma estratégia, tem outro que mata a sua margem. O investidor forte não pergunta qual que é o melhor de todos. Ele pergunta qual que é o melhor no meu momento e na operação que eu quero montar. Muita gente quer velocidade. Só que a velocidade sem critério é só pressa, cara. E o mercado adora gente apressada. Então, meu amigo, minha amiga, se você tem pelo menos 50 mil reais para começar, já dá para você montar o jogo, comprar esses imóveis de leilão. Mas precisa montar certo. Sem pular etapa, sem agir na emoção e sem comprar narrativa pronta de internet. Então, meus amigos, quem quiser sair do amadorismo, estou deixando aqui um contato aqui para vocês. Quem quiser sair do amadorismo, quem tem capital, pelo menos 50 mil para começar, quem cansou de conteúdo raso, quem quer análise, execução, gestão de risco, manda uma mensagem para contratar uma assessoria especializada. E também quem ainda não tem estrutura para uma assessoria completa,
mas que entendeu que precisa aprender de verdade e parar de girar em falso. Galera, não existe patrimônio forte construído em cima de ilusão, nem ilusão de emprego eterno, nem ilusão de preço cheio, nem ilusão de descontos sem análise. Ativo real com desconto existe, mas o resultado ele vem do critério. Quem aprende isso cedo, ó, acelera. Quem ignorar isso vai continuar trabalhando muito para enriquecer os outros. Agora é simples. Se você tiver pelo menos 50 mil reais para começar e quer aprender a analisar, a arrematar e a estruturar uma operação com imóvel da Caixa do jeito certo, entre em contato com o telefone que está aparecendo aí. Agora, se você ainda não está pronto, para de improvisar e construa sua base. Se você precisar de uma consultoria ao vivo, durante 90 dias de pegando na sua mão, aula toda semana ao vivo. Se você precisar de um treinamento gravado, tem aí no link da bio. Mas sai da plateia, porque patrimônio não cresce só assistindo cortes na internet, vendo vídeos. Cresce para quem entende do jogo e executa direito. Então é o seguinte, se você entendeu que patrimônio não se constrói só com esforço, mas com a decisão boa, essa live já valeu. Agora, se você quer parar de ficar olhando a oportunidade de forma rasa e começar a agir com método, me chama. Se você tem pelo menos 50 mil para começar, eu consigo te ajudar a analisar, estruturar e executar da forma certa. E se ainda não chegou a esse ponto, construa sua base. O que não dá é você continuar vivendo de ilusão financeira. O jogo está posto. Ou você aprende a jogar, ou segue pagando o preço. Beleza, galera? Quero agradecer cada um de vocês. Se precisar, estamos à disposição aí para a gente crescer junto, porque juntos somos mais fortes. Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Sucesso!